Presidente, de iniciar esse pronunciamento, trazendo aqui a nota da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, exarada na semana passada, sobre a retirada dos poderes investigativos do Ministério Público, a chamada Proposta de Emenda Constitucional número 37 de 2011. Diz a nota da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil: todo inicia com um trecho do Evangelho de Jô, capítulo 3, versículo 20. Todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. O Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reunido em Brasília de 5 a 7 de fevereiro, vem manifestar sua opinião sobre a proposta de emenda constitucional à Constituição número 37 de 2011, que acrescenta o parágrafo 10º no artigo 144 da Constituição Federal, estabelecendo que a apuração das infrações penais que tratam os parágrafos 1º e 4º do mesmo artigo caberá privativamente às polícias federal, civil, dos estados e do Distrito Federal. A consequência prática de tal acréscimo significa a exclusividade de investigação criminal pelas polícias civil e federal, que hoje têm o poder de investigar, mas sem que tal poder seja privativo. Tal exclusividade não garantiria uma melhor preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, artigo 144. Ao contrário, poderia criar um clima de insegurança pública e jurídica, limitando ou impedindo uma ação civil dos cidadãos. Essa exclusividade, além disso, resultará na indesejável restrição do poder investigativo de outros entes, em especial do Ministério Público. No momento em que os valores e as convicções democráticas da sociedade brasileira passam por uma preocupante crise, custa-nos entender a razão de tal vedação. A importância do Ministério Público em diversas investigações essenciais ao interesse da coletividade é fundamental para o combate eficaz da impunidade que graça do país. Não se deve, portanto, privar a sociedade brasileira de nenhum instrumento ou órgão cuja missão precípua seja a de garantir transparência no trato com a coisa pública e segurança ao povo. A PEC é danosa ao interesse do povo, devendo ser, por isso, rejeitada. Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nos inspire a todos no compromisso com a construção de uma sociedade de irmãos em que prevaleçam a justiça e a paz. Brasília, fevereiro de 2011, assinam a nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom José Belisário da Silva, arcebispo de São Luís e vice-presidente da CNBB, Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília, secretário-geral da CNBB. Senhora Presidente, essa manifestação da Ordem dos essa manifestação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, manifestação essa que se soma a outras já vistas pela Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituições, contrário à proposta de emenda constitucional número 37, só demonstra o quanto é claro a oposição, senador Pedro Taques, eminente membro que foi do Ministério Público, só demonstra a oposição que tem a sociedade brasileira a esta famigerada proposta de emenda constitucional que, lamentavelmente, avança na Câmara dos Deputados. A tramitação dessa proposta de emenda constitucional, senhora Presidente, me lembra uma obra de 1494, segundo best-seller da história, uma obra de Sebastião Brant, que tinha o título Anal dos Insensatos. Na Anal dos Insensatos, Sebastião Brant fazia uma descrição da hipocrisia da igreja na época, que detinha o poder político, e das hipocrisias da sociedade daquela época. E dizia que aquele continuar da sociedade do século XV levaria à completa insensatez. É um relato ácido daquela sociedade então. Mas
a obra de Brant, eu utilizo a sua denominação para assim denominar essa PEC 37. Ela é, de fato, uma PEC da insensatez. É uma PEC da insensatez porque só tem um objetivo no nosso ordenamento constitucional: manter no Brasil o triste título de paraíso da impunidade. Isso já muito bem diagnosticado na obra de Raimundo Faoro, que fala da sociedade de estamentos, que possibilita a fundamentação da impunidade quase como uma instituição nacional. Esta sociedade de estamentos construiu uma sociedade e construiu um Estado Nacional que, lamentavelmente, há 200 anos nós não temos um caso sequer de condenação de pena privativa de liberdade de alguém que cometeu o chamado crime de colarinho branco, que participou da dilapidação do erário público. Ao contrário disso, nós temos padecendo nas prisões do Brasil mais de 240 mil presos por chamados, abre aspas, crimes contra o patrimônio, fecha aspas, e os grandes crimes contra o patrimônio não são, de fato, punidos. É como diz o pensador, poeta espanhol La Torre Rangel: la ley es como la serpiente, solo pica a los descalços. A lei parece que é feita somente para os mais pobres e não atende aqueles que de fato praticam a verdadeiro crime contra o patrimônio público. Esta proposta de emenda constitucional insensata subverte o espírito do Constituinte de 1988 e procura fazer triunfar de vez nesse país a lógica da impunidade. Senador Pedro Taques, ouço com muita honra a parte de Vossa Excelência. Sim, senador Randolfo, mais uma vez Vossa Excelência agita este tema, um tema muito importante, que se um marciano descesse nesse instante no plenário do Senado, ele pensaria que nós estaríamos na Suíça, né? Quem sabe na Dinamarca, num país em que os índices de criminalidade e de corrupção não envergonham o seu povo. Mas nós vivemos no Brasil. E, infelizmente, estamos debatendo uma proposta de emenda constitucional como essa. Vossa Excelência fez referência a um livro pré-Brasil. Antes do descobrimento do Brasil, eu citaria outro, A Arte de Roubar. Vossa Excelência conhece esse livro. Um outro livro muito interessante é Como a Picaretagem Tomou Conta do Mundo. Né? Estes dois livros, né, parece que no Brasil são livros de cabeceira de alguns. Né? Estes dois livros. Imagina um país como este, em que a corrupção graça e muito, nós estarmos a debater uma proposta de emenda constitucional como essa, né, dando exclusividade a uma instituição. Penso que nem o aparelho policial, os seus membros, desejam uma proposta como esta. Não existe exclusividade na República. Nenhuma das instituições da República são exclusivas. O Legislativo, ele, além de inovar a ordem jurídica, ele julga crime de responsabilidade, está no artigo 52, várias vezes citados na data de hoje. O Executivo, ele legisla, inova a ordem jurídica através da medida provisória. O Judiciário cria a lei, entre aspas, não no sentido técnico-jurídico, através dos regimentos internos. Agora, você trazer para uma instituição a exclusividade, isto é autoritarismo. O Ministério Público, ele não deseja investigar sozinho, ele não deseja presidir inquérito policial. Quem preside inquérito policial é a autoridade policial. Aliás, inquérito policial, este vetusto instrumento, né, de um código de processo penal italiano da época do fascismo, né, e nós ainda estamos tratando de um inquérito policial que só existe em 3 países do mundo e nenhum